Olá, pessoal, uma excelente tarde para vocês. Hoje, no estúdio virtual da Radioativa FM, temos o prazer de receber o Dr. Ricardo Gonzalez para falar um pouco para a gente sobre o Outubro Rosa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Geise. Boa tarde, os nossos ouvintes / assistentes aqui, né? No Face. Tá? Sim, o doutor Ricardo, ele é ginecologista e mastologista, correto? Certo, isso mesmo. Ginecologista e obstetra são duas residências diferentes. A gente faz ginecologia primeiro, eu obstetrícia, e depois tem mais 2 anos de mastologia, especificamente só para mama, câncer de mama e os seus problemas todos. Né? Problemas e vantagens. Eu até já ia, é uma das primeiras perguntas. O que faz um mastologista e qual que é a diferença ou a ligação com a ginecologia? O mastologista, ele é... para você ser um mastologista, atualmente, né, desde que fizeram a residência em mastologia, você tem que ser ou cirurgião geral, fazer os 2 anos de cirurgia geral, ou os 3 anos de ginecologia. Ou seja, você é cirurgião geral ou ginecologista geral. Aí a gente vai fazer, então, uma especialização em mastologia, que é a parte de todas as doenças, todas as patologias da mama. Tá? Então, o ginecologista, ele consegue, sim, fazer uma boa parte, pelo menos da triagem, às vezes até os exames iniciais para a detecção do câncer de mama, mas, normalmente, a partir do momento que uma alteração ou cancerígena ou que traga dúvida para esse ginecologista do que fazer, aí ele encaminha para o mastologista, né? Que é quem vai tomar as condutas devidas nesse caso. Ah, sim. E dentro desse mês, o Outubro Rosa, doutor, o que é o câncer de mama de fato? Como que a doença ela se desenvolve? O câncer de mama, ele é uma doença multifatorial, né? Então, não é uma coisa só, por isso mesmo que não é uma coisa só que a gente consegue tratar e nem com uma coisa só que a gente consegue evitar que ele apareça, né? Ele realmente são vários fatores que influenciam numa alteração genética numa célula, começa numa célula que ela perde a capacidade de morrer. Todas as células do nosso corpo, elas têm uma capacidade que a gente chama de apoptose, né? É uma capacidade, é uma programação, ela morre depois de um certo tempo, ou pelo tempo, né? Ou por qualquer alteração que seja vista na célula, ela faz essa apoptose, ela morre sozinha. No caso do câncer, a célula perde essa capacidade de morrer e começa a se duplicar, tá? Então, já se disse que até o câncer era a célula imortal, né, por conta disso, né? É uma célula que ela não tem essa capacidade de morrer, apesar de que é comum fragmentos do câncer morrerem durante o seu desenvolvimento, por conta principalmente de déficit vascular, né? O câncer, ele tem algumas propriedades que trazem mais vasculatura, né? Mais veias, mais artérias para ele mesmo, tá? Para ele poder se nutrir. E ele cresce muito rápido. Então, às vezes, ele mesmo morre, mas não é porque a célula quer, como as células do nosso corpo, né? Eles perdem. Então, o câncer é isso. É uma célula normal do nosso corpo, né? Que, por alguma alteração genética, algum probleminha em algum gene, parou ou perdeu essa capacidade de morrer, de apoptose, né? E essa é uma das dificuldades, um dos problemas do câncer é isso, né? Para qualquer câncer, para falar a verdade. Como ele vem de uma célula do corpo, é bastante difícil a gente conseguir tratar o câncer sem atingir as células do próprio corpo, né? A gente precisa procurar alguma coisa nesse câncer, né, que seja um pouco diferente das células normais, para a gente conseguir atacar somente ele e não as células normais. Ah, que legal. E quais os principais fatores de riscos relacionados ao desenvolvimento do câncer na mama?
Os fatores de risco do câncer de mama, o principal deles é o sexo, ser mulher, né? Então, por que isso? Porque existe câncer de mama em homem também, né? A gente precisa lembrar desse detalhe, né? Homens, a gente não faz rastreamento em homens, a gente apenas pede que os homens prestem atenção se aparecer algum caroço, qualquer coisa diferente nas suas mamas, né? Aí sim procurar o especialista. Mas não precisa fazer rastreamento como no caso das mulheres, porque o câncer de mama em homens é 1 para cada 100 mulheres. Então, o principal fator, inicialmente, é o ser mulher mesmo, né? Mas tem muitas coisas entre fatores protetores e de aumento de risco para câncer de mama. Os principais fatores que influenciam no aparecimento do câncer, como eu falei, ele é multifatorial, né? Tabagismo, né? Fumar, o etilismo, vida sedentária, né? E principalmente também a parte de obesidade, né? Então, ganho de peso excessivo, obesidade excessiva, a gente sabe que a obesidade, ela tem uma capacidade, aliás, a gordura do corpo, ela tem uma capacidade de produzir hormônio. E os cânceres de mama, grande maioria das vezes, eles são hormônio positivos, né? Eles respondem ao hormônio crescendo mais e mais rápido. Então, quando a gente tem essa questão da obesidade, ela realmente influencia negativamente no aparecimento do câncer. Nossa. Doutor, e chega a ser hereditário? Tem o caso de ser hereditário o câncer de mama? Nossa, essa pergunta é extremamente interessante, porque muita gente tem essa dúvida, e não só a dúvida da hereditariedade. Muita gente acha que se não tiver ninguém na família com câncer de mama, né, ou qualquer tipo de câncer, que você não teria risco para ter o câncer de mama. Isso não é verdade, né? O que acontece é que o câncer hereditário, ou câncer familiar, ele se dá em mais ou menos 10 a 15% dos cânceres de mama, de todos os tipos de câncer de mama. Ou seja, entre 85% e 90% dos cânceres de mama são o que a gente chama de câncer eventual. Então, em quem não tem história familiar nenhuma. Tá? E isso, então, é importante para a gente lembrar que não precisa ter história familiar, não precisa, ninguém está absolutamente isenta e livre do risco de desenvolver câncer de mama. Por isso que a gente insiste tanto em realmente fazer os exames, fazer a prevenção, né? Tanto os exames preventivos, tanto a prevenção primária quanto secundária do câncer de mama. Sim. E ele tem sintomas? Algo que a pessoa sozinha, assim, tem alguma coisa que ele fale, basicamente? Ou é só sentindo mesmo, é mais no tato? O câncer de mama, ele pode dar alguns sintomas. O primeiro, realmente, o que você falou, no tato, nódulo, né? Uma nodulação, ele pode dar, mas ele pode fazer algumas outras coisas. Retração de pele, que é deixar uma parte um pouquinho mais afundada da mama. Retração de papila, que é deixar o mamilo para dentro também. Tem algumas pessoas que naturalmente têm esse mamilo para dentro, isso não aumenta risco, não faz nada. Mas se você tem um mamilo normal e de repente ele pode ser retraído, isso é um sinal que merece cuidado, sim. Não quer dizer que necessariamente é câncer, né? Mas que é uma coisa que tem que ser avaliada com cuidado para não ter esse risco. Outras coisas que podem acompanhar, né, o nódulo ou o não, né, vermelhidão na pele, né, e, de modo geral, tudo que não desapareça sozinho. Tem muita gente que vem para a gente e fala, doutor, eu palpei uns caroços na minha mama, né, e que desapareceu semana passada, mas eu fiquei super preocupado. Geralmente, isso são alterações hormonais, né, que a glândula mamária, ela já é uma parte mais firme na mama. Sim. E ela responde também aos hormônios, tá? Então, essa resposta aos hormônios que ela tem, ela pode inchar aquilo que no período pré-menstrual as mulheres reclamam
de aumento da mama com um pouco de dor, tá? Sim. Então, essas glândulas, elas podem ficar mais palpáveis no período pré-menstrual. Aí sim, então a gente saber que tudo que você teve, né, durou aí 3, 4 dias, até uma semana, e desapareceu sozinho, não tem uma preocupação em relação ao câncer. Mas se passou de uma semana, né, e qualquer alteração que você tenha dessas que eu disse, vermelhidão, retração de pele ou de papila, nódulos, tudo isso precisa ser bem avaliado depois, Sim. por um especialista. No caso, se for o caso de ser um câncer, esses sintomas, eles são vistos já de começo ou só quando chega a um estágio um pouco mais avançado? Sim, então, esses sintomas, eles normalmente, você pode até tentar lembrar, né, mais ou menos até uns 10 anos atrás, a gente falava muito, mas muito mesmo, na palpação, né? Que exame que você fazer no banheiro, com a mão atrás da cabeça, procurar axila primeiro, e depois olhar na sua mama se tem alguma nodulação. Ele não deixou de ser importante, né, o autoexame, mas ele perdeu força, principalmente aqui no estado de São Paulo, nos estados mais avançados, onde a saúde é mais avançada. Por quê? Porque o nódulo, ele vai aparecer, depende da profundidade que ele está, mas de modo geral, se ele for muito perto da pele, ele vai aparecer aí com 1 centímetro, 1,5 centímetros. Se ele for mais profundo, a gente vai precisar de 2, 3 centímetros, às vezes, para sentir. E isso, numa mamografia, num ultrassom, já apareceria muito antes, né? Então, e quanto mais cedo nós pegarmos esses nódulos, né, mais fácil o tratamento, com menos risco para a mulher, né? Às vezes a gente pode até prescindir de um ou outro tratamento, não precisaria fazer, dependendo do tamanho do tumor, né? Às vezes a gente não precisaria nem fazer a quimioterapia ou não fazer a radioterapia, depende do tipo de tumor, né? Sim. E claro que não tem só a questão do próprio câncer, tem as alterações pré-cancerígenas também, atipias, né? São um conjunto de alterações que aumentariam muito mais o seu risco de câncer de mama. Então, isso tem que ser tratado direitinho, né? E muitas vezes a gente consegue achar esses sinais iniciais na mamografia ou no ultrassom. E a mamografia continua sendo o exame mais importante de todos, né? Ela enxerga coisas que nem o ultrassom, nem a ressonância enxerga. Então, ela é absolutamente necessária, é o início da avaliação para praticamente todo mundo, pelo menos as pessoas acima de 35, 40 anos. A gente começa com mamografia mesmo, né? E, de acordo com a necessidade, pode-se abrir mão de outros tipos de mamografia, né? A compressão, a ampliação, que é uma mamografia como se tivesse uma lupa, né? Se tivesse uma lupa, a gente conseguiria olhar detalhes muito pequenos com mais facilidade, né? Isso na própria mamografia, ou no ultrassom, ou a ressonância magnética, dependendo da necessidade do caso. Doutor, e nem todo nódulo, ele é um sinal de câncer, ou tem o caso de, às vezes, dele não ser o câncer, o nódulo? Não, graças a Deus, até a maioria dos nódulos, eles não costumam ser cancerosos. A gente divide mais ou menos, né, entre faixas etárias, porque as pacientes muito jovens, elas costumam ter nódulos benignos mesmo, tá? Então, um nódulo numa paciente jovem, abaixo dos 35 anos, 90% das vezes, ele é um fibroadenoma, é um nódulo benigno, né? Que a maioria das vezes não tem necessidade nem de tirar. A gente tiraria só se ele tiver qualquer característica diferente, tá? Entre os 35 e os 50 anos, o risco para um câncer de mama começa a aumentar discretamente já, né? Então, as coisas se equilibram, os nódulos palpáveis se equilibram em 3 coisas. Fibroadenoma, que é esse nódulo benigno de paciente jovem, câncer de mama e o cisto,
O cisto, é importante a gente ressaltar também, muita gente vem extremamente preocupada de ter achado um cisto na mama. Sim. Se o cisto for descrito como um cisto simples, ele não tem risco nenhum para câncer, né? O cisto sozinho não tem risco. O risco de alterações císticas é se ele estiver associado a alguma outra coisa. Vegetação interna, um nódulo interno, por exemplo. Sim. Então, a preocupação é basicamente nódulos. Sempre os nódulos são muito mais preocupantes. Sim. E aí, a partir dos 50 anos, a gente toma muito mais cuidado com as pacientes que vêm referindo nódulo, porque a chance de ser um câncer de mama é um pouco maior, né? Ainda não é absoluto, não é todo nódulo que é o câncer de mama, de jeito nenhum, né? Mas realmente a gente toma um pouco mais cuidado com as pacientes acima dos 50 anos. Doutor, e chega a ter casos de mulheres mais jovens terem também o câncer de mama? Terem o maligno? Tem sim. Né? A gente não ouve falar muito, mas existem. Sim, existem pacientes super jovens, às vezes, na casa dos 20 e poucos anos, né, nas casas dos 20 anos, às vezes 30 anos, que tem câncer de mama. O mais comum, apesar de não ser também obrigatório, não tem jeito, na medicina nada é 0%, nada é 100%, né? Sim. Não existe verdades absolutas na medicina. O que acontece é que a grande maioria das pacientes que são muito jovens, têm o câncer de mama, elas costumam ter alguma alteração genética, né? Ou um câncer familiar, né? Ou no seu desenvolvimento mesmo, teve uma alteração em algum gene, né? Que aí perdeu essa capacidade de apoptose e começou a crescer, tá? E, doutor, o autoexame tem... O que ele é, o senhor explicou um pouco. Tem algum momento certo que deve se começar a fazer? Também é acima dos 35? Ou mulheres mais jovens podem também já estar fazendo esse autoexame? Como que funciona? Para a mulher diagnosticar, para ela notar nesse toque. Que às vezes pode ser que não perceba, mas o que ela pode notar realmente para falar que, olha, eu preciso ir no médico? A maioria das vezes realmente vai ser um nódulo, né? E realmente os pacientes jovens têm um risco de câncer de mama muito menor do que os pacientes acima de 50, 60 anos, mas esse risco existe também, né? Então, o ideal que a gente aconselha é que comece a fazer o autoexame a partir dos 25 anos, mais ou menos, no período pós-menstrual. Exatamente como a gente estava falando, pré-menstrual é quando a mama incha e dá aquela sensação de nódulos, né? Então, essa é uma hora péssima, ruim mesmo. Às vezes, até para o mastologista, a gente tem dúvida da palpação nesse período, né? Inclusive, para quem não sabe, essa informação que pouca gente sabe, a ressonância magnética, por exemplo, que é um exame anatômico-funcional, ela não pode ser feita no período pré-menstrual. Nossa. Porque alterações podem aparecer por conta desse inchaço da mama, dessa inflamação que a mama tem, tá? Então, realmente, esse período a gente tem que fugir. Aí, no período pós-menstrual, né, acabou a sua menstruação, depois de 5 dias, 10 dias depois do primeiro dia da menstruação, né, do início da menstruação, você pode fazer a palpação com mais atenção na hora que estiver tomando banho. Mas, de modo geral, se você achar qualquer um desses sintomas que eu falei, uma vermelhidão que não tenha desaparecido, não tem motivo, né? Ou um nódulo também mesmo, retração de pele, isso é bem importante você procurar, assim, ou o seu ginecologista, né? Ou o mastologista quanto antes. Tá? Mas as pacientes jovens também têm um risco pequeno, mas existe essa possibilidade do câncer de mama, sim. Em pacientes jovens também, infelizmente. Sim. E quais são as chances de cura? Sim, têm sido altas ultimamente. E qual que é o passo, assim que a pessoa foi diagnosticada? Qual é o procedimento a partir daí? Desculpa, qual foi a primeira pergunta mesmo? É assim, as chances de cura, né? Cura, isso, perfeito. As chances de cura, Gisele, elas dependem totalmente do estágio
aonde esse câncer foi encontrado, quando esse câncer foi encontrado. Então, por isso que a gente pede para que a gente até parou um pouquinho de falar dessa questão da palpação, né? Porque a gente quer pegar o câncer de mama antes dele ser palpável, né? Que ele possa aparecer um nódulozinho desse tamanho, né? Menos de 1 centímetro, pode ser encontrado e aí vai ser tratado. Nesse tipo de nódulo super pequeno, a chance de cura, não é nem tratamento só, a chance de cura dele mesmo é maior que 95%, tá? A chance de ter algum problema, risco de vida, de espalhar o câncer, nos cânceres aí menores que 2 centímetros, principalmente, né, é muito menor do que nos cânceres acima de 2 centímetros, né? Claro que tem outras características, o tamanho, além do tamanho do tumor, né, comprometimento de linfonodos axilares, né, o tipo do tumor é importante, né, para saber também se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo. Sim. E se a gente vai precisar de um tratamento, o tumor mais agressivo necessita um tratamento mais agressivo também, né? Mas, de modo geral, primeira e principal informação é o tamanho do tumor, tá? O tamanho e o tipo do tumor. Então, a gente conseguindo pegar ele pequeno, inicial, as chances de cura são enormes. Como o senhor disse, a gente está num estado que é privilegiado no cuidado, né? A tecnologia, tudo tem sido favorável para que tenha sempre cura, né? Perfeito. Para a gente conseguir, isso que a gente chama de prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É um tipo de prevenção quando o câncer já se instalou. É a procura ativa pelo câncer para o tratamento ser o menor possível, né? o mínimo risco para a vida da pessoa, né? E um risco muito menor de ter que tirar a mama. Isso é uma coisa importante também que a gente precisa lembrar, que muitas pacientes chegam preocupadas com a gente, falam, doutor, vou ter que tirar a mama toda, às vezes com um nódulozinho que não teria risco, mas de qualquer jeito, mesmo os pacientes com câncer de mama, né, a maioria das vezes, a grande maioria das cirurgias atualmente são chamadas de quadrantectomias. A gente tira só um quadrante, só uma partezinha da mama. Antigamente, quando foi desenvolvida essa técnica, um quadrante era realmente 1/4 da mama, né? Então, ela dava uma deformidade mamária, mesmo preservando a mama, ela dava uma deformidade. Hoje em dia, a necessidade que a gente sabe, a gente precisa deixar só mais ou menos 1 centímetro de margem, que a gente chama, entre o tumor e o tecido normal, né? A gente tira o tumor e um pouquinho de tecido normal em volta daquele nódulo. Então, também, o tamanho do nódulo importa muito aí no resultado estético final da cirurgia, né? As principais coisas, o tamanho do nódulo, né, vai influenciar nisso, porque se você tiver um nódulo aí de 1 centímetro, mais uma margem de 1 centímetro para cada lado, você tiraria 3 centímetros de mama, né? Se você já tem 3 centímetros, mais 1 centímetro para cada lado, são 5 centímetros, que dá um pouco mais de trabalho para deixar uma estética melhor possível, tá? Então, a maioria das vezes a gente não retira mais mama mesmo. É a preocupação de muitas mulheres quando descobre, isso, é o medo talvez também de ficar mutilada, né? Sim, que antigamente com certeza. era assim. E era uma realidade muito grande mesmo. Agora, até no SUS, a maioria das nossas cirurgias são quadrantes. Tiram só a parte da mama, aquela parte específica, né? Onde está o nódulo. Às vezes precisa fazer uma exploração axilar, que a axila é o primeiro lugar onde o câncer pode espalhar. Então, a gente precisa de uma certa avaliação, fazer uma avaliação maxilar também. Claro que isso é caso a caso, não são todos os casos. Então, mas isso, depois, aí tem um tratamento para ver, dependendo do tamanho do nódulo, quimioterapia, radioterapia, mas saber que essa mutilação de retirar a mama toda, né, hoje é muito mais raro, não é necessário na grande maioria dos casos, né? Então, o paciente ela tem que fazer o contrário do que a vovó achava, né? Não está dando nada, não tem problema, continua aí.
Não, quanto mais cedo a gente pegar, né, quanto mais cedo você procurar um médico, Sim. melhor o tratamento, maiores as chances de cura, né? O tratamento estético o resultado estético é muito melhor. Então, realmente, quanto antes procurar o especialista, o médico, o ginecologista, melhor para a gente fazer o tratamento, tá? Sim. E tem alguma coisa ainda que as mulheres acreditam, ou que seriam os mitos do câncer, né? Algo que acham que é, mas na verdade são mitos. Quais os principais, assim? São vários grandes mitos do câncer de mama. Número um, alguns deles têm um certo sentido, né? Alguns deles têm uma base, mas não são verdadeiros, né? Como, por exemplo, a questão de amamentar, quem amamenta não tem câncer de mama, tá? Isso, infelizmente, não é verdade, né? Você pode ter amamentado 5, 6 filhos e ainda vir a ter câncer de mama. A amamentação, principalmente para as pacientes mais jovens, ela diminui o risco, sim, mas é uma redução de risco só. É aquilo que eu falei, na medicina nada é 100%, nada é 0%. Tá? Então, a gente trabalha exatamente com essa questão, vocês já me ouviram falar várias vezes nessa live, minhas pacientes também vão ouvir várias vezes, a gente falar em risco, né? Que é uma chance que você tem de vir a desenvolver o câncer de mama. Então, as pacientes que amamentam, mas principalmente as pacientes que têm filhos antes dos 25, 30 anos, é um fator protetor. Tá? Aquilo que eu falei em relação à obesidade, ou seja, se manter com o IMC, né, com o índice de massa corpórea, que é um cálculo que a gente faz do peso pela altura, né, da paciente, se ele estiver dentro do normal, a chance de câncer de mama sua vai ser menor, né? Exercício físico é extremamente importante, a gente sabe hoje em dia, teve uma pesquisa, um trabalho agora que saiu no ano passado, extremamente interessante, mostrando realmente o impacto de esse tipo de conduta não medicamentosa. E isso sim é o que a gente chama de prevenção primária, é prevenir que o câncer apareça, tá? Então, manter o peso, né? Fazer atividade física, manter manter o peso, atividade física, tabagismo, né? Evitar fumar e etilismo. Claro, o tabagismo continua sendo muito mais importante para o câncer de pulmão, né? Mas, de qualquer jeito, as mulheres da classe média, hoje em dia, elas têm fumado muito mais do que os homens até, né? É uma coisa, um fenômeno interessante do ponto de vista médico, mas extremamente ruim para as mulheres, né? A gente via realmente, enquanto os homens, a maioria dos homens, começaram a diminuir o seu fumo, o tabagismo, uma parte das mulheres começaram a aumentar no segmento das mulheres. Então, falando de saúde da mulher de modo geral, a gente não pode esquecer realmente do câncer de pulmão também, mas mesmo o tabagismo também influencia ligeiramente no câncer de mama. Sim. E, doutor, no geral, para a gente ir caminhando para o final, qual que é o recado que o senhor deixa para as nossas ouvintes, o pessoal que está assistindo, para as mulheres não só agora no Outubro Rosa, mas no geral, para se cuidarem e tudo mais? Eu acho que duas coisas extremamente importantes para a gente lembrar sempre. Número um é realmente o cuidado, né? Qualquer coisa diferente que você sinta, veja, né? Para procurar um médico, fazer os exames de rastreio, que aí inicialmente é a mamografia a partir dos 40 anos, para as pacientes que têm história familiar, falar, minha mãe teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama, quando que eu devo começar esse rastreamento? Eu preciso começar mais cedo? A gente pede para que seja a partir dos 40 anos ou 10 anos antes de quando o seu parente teve o câncer de mama. Ou seja, se sua mãe, por exemplo, teve um câncer de mama aos 40, 42,
Você vai começar a fazer o rastreamento aos 30, 32. E aí a decisão de começar com mamografia, com o ultrassom, é do seu médico mesmo. Tá? De modo geral, a partir dos 35 anos, a mamografia ela tem uma capacidade de achar lesões pré-cancerosas e cancerosas melhor do que o ultrassom e a ressonância. E a segunda coisa que eu queria deixar, né, acho que talvez o principal ensinamento, se é que eu posso dizer assim, a gente está ensinando, para verdade a gente não está ensinando, a gente está trocando informações, eu aprendo com as minhas pacientes todos os dias, né? Elas aprendem algumas coisas comigo também, é a esperança que a gente tem que se ter muita esperança, né, frente ao diagnóstico de qualquer tipo de alteração mamária, né? Saiba que a qualidade do tratamento atual é muito melhor, né, de quando eu comecei. Eu sou formado há 20 anos, trabalho com mama aí faz mais de 15 anos já, e esse tratamento melhorou muito, a sobrevida melhorou muito. Eu dou um exemplo para os meus pacientes, é que muito tempo atrás, as pacientes mais antigas, né, elas vão lembrar, a gente não conhecia quase gente que já teve câncer de mama. Conhecia uma paciente aqui, a outra ali, né? Assim como hoje, a gente praticamente as pessoas não conhecem gente que tem câncer de pulmão, câncer de pâncreas, por exemplo. Por quê? Sim. Porque esse câncer de pulmão, câncer de pâncreas, o tratamento deles não é bom ainda, tá? Então, essas pacientes vêm a falecer. Por que a gente tem a impressão de que o câncer de mama estourou nos últimos anos? Ele vem aumentando, sim, discretamente, mas é um aumento praticamente compatível com o aumento da população, do número de pessoas. Mas todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama, uma amiga, mãe de uma amiga, uma tia, né? Todo mundo conhece alguém. Por quê? Porque essas pacientes estão vivendo. As nossas pacientes, elas estão sobrevivendo ao tratamento do câncer de mama, ao câncer de mama, né? Então, os tratamentos são menos agressivos e mais pontuais. Aquilo que eu falei, eles atingem mais o tumor agora com menos efeitos colaterais, né? Então, o tratamento melhorou muito, muito. Gostaria de deixar essa lição mesmo para todo mundo, saber que câncer de mama, de jeito nenhum, ele é uma sentença de morte, de jeito nenhum, né? A gente tem muita coisa para fazer hoje em dia para tratar essa paciente que vier a ter câncer de mama, né? Então, pode ficar, seja mais ativa até, né, na sua comunidade, lembrando a mãe, a vovó, né? As vovós ainda são um pouco resistentes a irem procurar o médico, né? Sim. Principalmente lembrando, importante lembrar isso agora, é verdade, eu estava até esquecendo, que o câncer de mama não dói. Esse é um dos problemas dele, né? Os antigos falavam de doença silenciosa, porque ele pode ter nódulos grandes, às vezes, e a pessoa não vai ter dor. Você palpa aquele nódulo duro, né? Às vezes 5 centímetros, por vezes mais, e a pessoa não tem dor em cima dele, né? Então, por quê? Porque ele veio de uma célula que é do próprio corpo, é uma célula do próprio corpo alterada, né? Então, o corpo demora para enxergar aquilo como doença, tá? Então, a gente precisa ir atrás, realmente, antes do nódulo palpável. A gente precisa fazer o rastreamento seu, da mãe, da avó, né? Da tia, aquela tia um pouco mais... Tivemos uma pequena queda aqui. Mas... Faltou eu falar 2 palavras só, mas que era isso mesmo que a gente tinha para trazer para vocês, né? Não sei se tem mais alguma questão, alguma coisa, alguma pessoa que tenha feito pergunta, ou você mesmo tem mais alguma coisa, Geisa? A questão mais à vontade. O senhor acha que as mulheres, depois que começou a divulgar, a ser muito trabalhado o Outubro Rosa, ter campanhas mais intensas, acha que isso realmente funcionou? Que as mulheres estão se preocupando, se cuidando mais?
Ah, com certeza, com certeza. As campanhas de conscientização são extremamente importantes. Eu acho que o Brasil, um país que a gente tem mania de fazer lei, né, por exemplo, né, tudo vira lei e sem cuidado, sem nada, quando uma boa parte das coisas bastaria uma boa campanha de conscientização, né? E graças a Deus esse não teve nenhum deputado maluco que resolveu fazer uma lei e prender uma mulher que ela não vai fazer se não fizer a mamografia, né? Mas as campanhas de conscientização são extremamente importantes, elas têm ajudado muito, sim. Eu falei, como estou há 20 anos já ligado por mais que eu não tratasse desde da minha formatura especificamente de câncer de mama, eu sempre gostei muito do assunto, né? Então eu venho observando isso, né? E antigamente a restrição das mulheres, né, aos exames, o medo que elas tinham era muito maior. A gente tinha muito menos aparelho, né? Uma cidade do tamanho do Paraguaçu, 20 anos atrás, a gente não teria um aparelho de mamografia, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, muitas cidades, mesmo um pouco menores, a gente tem a mamografia, né? Se não tiver um ultrassom que possa ser usado para complementar essa mamografia, Sim. a gente encaminha, né, para um centro maior de especialidade, né, o AME, ou até o Hospital Regional de Assis, mas a gente tem muitos centros hoje em dia, em Assis, em Ourinhos, Presidente Prudente, Marília, né, que a gente pode fazer o acompanhamento ou até detalhes, exames mais detalhados para as pacientes que precisam. Sim. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo, por ter cedido esse tempo para gente, para falar desse assunto que é extremamente importante. Muitas mulheres estão se cuidando, mas muitas também ainda têm muitos receios, e sempre é importante a gente falar cada vez mais. Quem ouve, é importante falar para as amigas e para a família, né? Partilhar essa mensagem. Então, muito obrigada por o senhor ter cedido esse tempo para falar um pouco mais sobre esse assunto de extrema importância para a gente. Eu que agradeço, Giz, agradeço muito a você, agradeço a Radiativa por esse espaço que vocês me cederam para a gente conversar de uma coisa que é parte da minha vida e extremamente importante, né, do meu trabalho, a parte que eu realmente mais me identifico, né, que é tratar as pacientes com alterações mamárias todas. Lembrando sempre, realmente, que eu aproveitar, fazer os seus exames, ver se não está na hora. Para quem está na dúvida ainda, dá aquela corridinha lá na última mamografia, vai ver quando foi que fez, né? Porque é extremamente importante. Eu agradeço muito o espaço que me foi aberto aqui. Tá ok? Muito obrigado. Tá, joia. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.